Marcos 5, 25. Ora, havia ali uma mulher que já por 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Tinha sofrido muito nas mãos de vários médicos, gastando tudo o que possuía, sem achar nenhum alívio. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ela ouvido falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou-lhe no manto. Dizia ela consigo: se eu tocar, ainda que seja na orla do seu manto, eu ficarei curada. Ora, no mesmo instante, se lhe estancou a fonte de sangue, e ela teve a sensação de estar curada. Jesus percebeu imediatamente que tinha saído dele uma força, e voltando-se para o povo, perguntou: quem tocou as minhas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te comprime e perguntas: quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver quem o tinha feito. Ora, a mulher, atemorizada e trêmula, sabendo o que nela se tinha passado, veio lançar-se aos seus pés e contou-lhe toda a verdade. Mas ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e sê curada do teu mal. Esse episódio dessa mulher acontece, não está programado, não é uma coisa programada, porque se nós percebermos, é um episódio que acontece dentro de outro episódio, porque Jesus está indo na casa de Jairo para curar a filha, para ressuscitar a filha dele. Ou seja, acontece dentro que nós podíamos chamar uma coisa casual, né? Não estava no programa, mas Jesus é o primeiro que sabe que ele precisa tocar uma periferia que talvez nunca teve a oportunidade de se aproximar dele e pedir a cura, que é essa mulher que sofre por 12 anos um fluxo de sangue. O fato desse episódio estar dentro de outro episódio, para nós é sugestivo, porque nós pensamos que também a nossa vida há tantos momentos que são tão banais, tão corriqueiros, que a gente não precisa prestar atenção. Jesus não vai agir ali. Não, Jesus fala para os padres, as pessoas santas, as freiras. Jesus não vai passar aqui, Jesus não vai deixar um sinal aqui na minha vida nesse momento. Enquanto isso, Jesus passa e quebra o protocolo sempre. Essa é uma primeira coisa importantíssima. Essa mulher, o Evangelho fala que sofria um fluxo de sangue por muitos anos. O sangue na antiguidade representava o sentido da vida. De fato, haimatos em grego significa sangue, a alma. Por isso que o valor do sangue é maravilhoso, porque na liturgia tridentina, quando se celebrava na liturgia tridentina, ainda se celebra, mas é sempre em casos... Era engraçado, era maravilhoso, porque na hora da consagração do pão, o sacerdote tinha que falar devagar, porque se estava imolando a carne de Cristo, portanto do Cordeiro. Então é devagar. Artipiteta, manducate, ec omnes, devagar. Quando chegava na hora de consagrar o vinho, o sangue, o sacerdote tinha que falar rápido, porque era o sangue, quando se matava o cordeiro, o sangue jorrava rápido. Então o fato que o sacerdote dizia artipitet bibite e casten in calix sanguinis mei nove, o fato de falar que o sangue que jorra aqui
Vejam como a liturgia, o fato de falar mais rápido, o fato da postura na Santa Missa, não é banal. Tudo fala de um significado. Nesse evangelho, o fato que essa mulher está perdendo sangue significa que ela está perdendo a vida. E você agora pode pensar, mas era ela. Eu não tenho esse problema. Essa mulher que perde o sangue somos nós. Por quê? Porque cada dia que passa, parece que muitas vezes nós sentimos que a vida foge das nossas mãos. Assim como você não consegue deter a água entre os dedos, parece que a nossa vida passa tão rápido. Mas o pior não é isso, porque isso é inevitável. O pior é quando não sabemos dar sentido à vida. Porque o que dá sentido ao nosso corpo, o que dá sentido à nossa vitalidade é o sangue que corre por dentro de nós. Um coração que bate. Porque tem gente que vive, mas parece que já morreu. Como essa mulher que está viva, mas ela está ainda buscando o sentido de uma vida que escapa do seu domínio, do seu controle. Esse sangue que essa mulher perde simboliza a vida que sai, que foge e ela não consegue deter. Ou seja, ela sente no profundo do seu ser a falta de sentido. E nós somos um pouco como essa mulher. Parece que é só ela que perdia o sangue. Parece que é só ela que estava perdendo o sentido da vida. No fundo, nós também. Quantas vezes ao longo da nossa vida parece que o que nós estamos vivendo, o que nós estamos fazendo é simplesmente um fluxo de sangue. Eu não consigo aproveitar nada. Tudo foge das minhas mãos. Tudo parece sem sentido. Porque no fundo, nós somos essa hemorroíça. E aqui, cada um de nós pode pensar que isso é normal. A vida é assim. Mas essa mulher não pensa assim. Ela diz, a vida não deve ser assim. Padre, mas eu estou nessa situação, a minha vida é assim. O que eu faço? E essa mulher que perde o sangue, que perde o sentido da vida a cada instante, hoje quer te ensinar duas coisas: oração e ação. Não separem as duas coisas. A vida é oração e a oração é vida. Quando você separa a sua oração da sua vida, aí começa o inferno. Aí começa o fluxo de sangue. Quando você separa a sua vida da oração e a sua oração da sua vida, você começa a perder sangue por muito tempo e você não consegue parar, você não consegue ter mais o controle e sentido da sua vida. Mas essa hemorroíça, sem antes ver Jesus, já nos ensina no profundo do seu ser ação e oração. Porque o Evangelho diz assim: qual era a oração dessa mulher? A oração dessa mulher era: se eu tocar pelo menos a orla do manto, ficarei curada. Ela não quer que Jesus toque, ela não quer que Jesus faça uma oração, ela não quer que Jesus abrace. Não, de fato nem podia abraçá-la porque ela era impura. Ela só rezava no seu coração: se eu tocar, pelo menos tocar a orla do manto, nem sequer o manto inteiro, a orla do manto. Essa mulher é humilde. É uma oração de quem é humilde. Essa mulher nos ensina então que para dar sentido à vida é preciso orar na humildade. Senhor, eu não quero grandes coisas, não te peço grandes, te peço somente tocar a orla do teu manto. Se sou digno, se posso. E essa é a oração profunda dessa mulher. Hoje você também que está aqui, que quer dar sentido à sua vida, faça uma oração simples. Quantas vezes a gente se complica?
Muitas vezes as pessoas, eu faço um sacrifício, eu faço isso, eu rezo. Mas às vezes você não escuta. Essa seria a ação dessa hemorroíça. Você não escuta com atenção o que Jesus está te dizendo. Conta que uma vez um senhor, um velhinho, já estava doente e pediu a Deus uma graça. Falou: olha, Senhor, se o Senhor me curar, peço o que quiser, eu faço o que quiser. Deus curou. Falou: agora o Senhor vai fazer o seguinte: vê essa montanha que está perto da tua casa, sobe a montanha e todos os dias empurra a pedra. Falou: tão simples? Sim, tão simples, todo dia, né? E todo dia o velhinho aí, 1 semana, 2, 1 mês, 2 meses, 1 ano. E um dia que ele terminou de empurrar a pedra, ele falou: Senhor, mas essa pedra não se mexe. E ficou bravo com Deus, E Deus disse: mas eu não te falei para mexer a pedra. O que eu te disse no começo foi: empurra a pedra. Quem mexe a pedra sou eu. Pois não fique bravo. Eu mexo a pedra, você empurra. Quantas vezes você fica brava com Deus, porque você não escuta o que Deus está te pedindo? Só empurra a pedra. Quem vai mexer a pedra é Ele. Essa hemorroíça também é como esse senhor. Ela sabe que não quer, o Senhor não vai tocar ela, porque ela já estava, ninguém podia tocar ela, era uma impura. Mas ela diz: eu pelo menos quero tocar a orla do manto. Sabe aquelas coisas simples da sua vida que você não dá nenhum valor? Como diz o Pequeno Príncipe, esses rituais que a gente faz na vida, que parece que a gente tem que fazer porque tem que fazer, né? Quantas vezes respirar se torna também, às vezes, um ritual. Você nem percebe. Se o ar acabar, não somos nada. E quando falta o ar, é quando nós damos valor ao ar, à nossa respiração. Nós nos acostumamos com tantas coisas que parecem normais, mas não são normais. Tudo na vida tem o seu ritual, o seu momento, o seu tempo. E esse mundo acelerado que nós vivemos não favorece muitas vezes a paciência de entrar no rito do tempo. Porque tudo tem o seu tempo, como diz o Eclesiástico. Tudo. Quando você começa a perder a amizade com Deus, o sentido da graça, quando você quer passar por cima desse ritual, por cima do tempo, por cima daquilo que Deus dispõe, e você quer construir a Torre de Babel com as suas mãos, quando a vida requer muitas vezes paciência, tempo. Essa hemorroíça, quantos anos ela ficou com esse fluxo de sangue? 12 anos. 12 anos sofrendo. Até mesmo a doença que ela tinha virou um ritual, um serviço a Deus, um louvor ao Senhor. Ela poderia dizer: bem, já perdi a esperança, vou deixar de empurrar a pedra. Para quê? Mas ela sabia que oferecer esse fluxo de sangue, essa aparente perca do sentido da vida, para ela significava confiar que Deus pode muito mais do que o meu próprio sacrifício, a minha própria mortificação. Esse é um grande perigo, irmão e irmã, que quando eu faço uma mortificação, uma penitência, um sacrifício, eu me sinto melhor que o outro. Esse era um perigo que existia nos primeiros séculos da igreja, porque quando aqueles monges lá do 4º século, São Pacômio, Santo Antônio, todos os que seguiam lá no Egito, naquele deserto, né? Quando muitos iam para o deserto viver a vida de Cristo, mortificação, longe do mundo, viver em silêncio, eles se sentiam mais santos do que o próprio bispo. E muitos, por exemplo, São Basílio Magno, escreve numa das cartas e fala: quem se entrega à vida monacal, seja para unir a sua carne à carne do Senhor Jesus Cristo, e não para se ensoberbecer, para se achar mais do que o bispo, mais do que o padre. Porque se é para isso, está perdendo tempo. Porque para isto não é a vida monacal, não é a vida no deserto, não é a vida de mortificação.
A vida no deserto de mortificação, de penitência, é para unir a minha carne, até mesmo a minha existência, à carne de Jesus Cristo. Por exemplo, não podiam se casar os monges. E na igreja latina, nós sacerdotes não nos casamos, somos celibatários. Qual que é o fundamento do nosso celibato? É unir a nossa carne, até mesmo a nossa existência, a Cristo encarnado, a carne de Cristo. Se não for isso, então podemos nos casar. Porque no mundo oriental, na igreja oriental, os sacerdotes se casam. Até mesmo nos orientais católicos, bizantinos, etc. Só, claro, tem que casar antes de se ordenar. Não ordene e casa, né? E se casa e se ordena, não pode ser bispo. Né? É a regra na igreja oriental. Mas o fato é isso, que, voltamos, a nossa vida tem o seu sentido, o seu tempo, o seu ritual. 12 anos essa mulher. A oração dela era essa: se eu tocar. Quantas vezes você chega na oração pedindo a Deus coisas como se você fosse um príncipe? É que eu mereço. Conta que uma vez Alejandro Magno estava caminhando tinha vindo de uma grande batalha, tinha vencido. Isso conta o historiador Heródoto. E passando de manhã pela rua de Atenas, viu um mendigo, né, que gritava, né, dá-me um pouco de pão, um pedaço de pão. Alejandro Magno, com todo o seu séquito, né, olha para aquele mendigo e fala: olha, ele pode ser o administrador da ilha que a gente acabou de conquistar? Dê para ele a administração da ilha. E aí o mendigo escutou e falou: não quero ilha nenhuma, eu não quero administrar nada. Eu estou pedindo um pedaço de pão só para comer. E Alejandro Magno falou para ele: você pede como um mendigo, porque você é um mendigo. Eu dou como um rei, porque eu sou um rei. Por isso, administra a ilha que eu vou te dar. É isso que acontece na oração. Aproxime-se do rei como um mendigo. Peça um pedaço de pão. E ele vai te dar uma ilha inteira. Quando você chega na oração e pede uma ilha inteira, é muito de você, pouco dele. Ele é o rei e ele te dá como rei. Você é um mendigo, eu sou um mendigo. Peçamos como um mendigo. Como essa hemorroíça que se aproxima do Senhor: Senhor, só tocar a orla, basta. Não quero muito. Só quero a tua graça. A humildade. Essa mulher veio por detrás de Jesus, diz o Evangelho. Ela veio por detrás porque ela reconhece que não é digna nem sequer de ver o rosto do seu mestre. Ela diz: toco a orla dele por detrás. Por quê? Porque quem toca Cristo por detrás significa: eu estou seguindo Cristo. O fato dela tocar por detrás significa: eu quero segui-lo. Não só quero que ele me cure, mas eu quero segui-lo. Olha só como cada frase da Sagrada Escritura indica uma riqueza imensa. Veio por detrás, toca por detrás, significa o segue. Não somente vai com aquele interesse, porque quantas vezes nós vamos na oração com interesse? Jesus me ajuda porque eu preciso. Jesus me ajuda porque eu preciso. E sempre é o mesmo círculo, né? Essa mulher não, ela toca por detrás porque diz: eu preciso, mas eu te sigo. Toco por detrás. Aprendamos a tocar Jesus também por detrás desse segmento da nossa vida diária. Essa mulher toca Jesus por detrás e para ela não foi fácil. Ela vai no meio da multidão, no meio de um monte de gente que toca, exprime Jesus e ninguém toca Jesus. É aquela pessoa que está querendo alcançar a graça, mas vê que há muitos obstáculos, mas não desiste. Ela passa entre todos os obstáculos, porque para ela não interessa o obstáculo. Ela não se assusta com a quantidade de gente que está ali exprimindo Jesus. Ela enfia no meio da multidão. É uma mulher corajosa. Ela não é só uma mulher de oração, ela é uma mulher de ação. Você, irmão ou irmã, falta isso? Você reza muito. Bendito seja Deus. Mas quem sabe falta um pouco de ação na tua vida. Coragem, coragem.
enfie no meio da multidão. Ah, mas o que vai acontecer? O que o outro vai pensar? O que esse vai me exprimir? O outro vai falar? Ela não quer nem saber. Ela quer tocar, vir por detrás e tocar a orla do manto do Senhor. Essa mulher é corajosa. E ela nos está ensinando hoje que na vida, muitas vezes, nós precisamos enfiar no meio dessa multidão. Essa multidão representa a quantidade de obstáculos, de dificuldades que todos nós temos. Não pensemos numa vida cristã fácil, onde recebemos tudo feito. Não. É preciso lutar. A vida também tem a sua dimensão ascética. Ascese. A vida espiritual consiste em ascese e mística. Na mística, poucos chegam. Ascese, todos nós podemos fazer um pouco de ascese. O que é ascese? Ascese em grego, askese, significa exercício, esforço. Claro, sabendo que é Deus que age, mas nós também colaboramos com Ele. Nós queremos colocar o melhor de nós, entrar no meio da multidão e tocar o Senhor. Irmão e irmã, essa reflexão não termina por aqui. A palavra que nós repetimos e essa mulher viveu é toque. Tocar. Em todo o Evangelho, antes, vamos falar o Jesus pré-pascal, ou seja, antes da ressurreição, ninguém toca Jesus. Não existe uma cura em que uma pessoa toca Jesus. Essa sim. Mas fora dessa não tem mais. Todas as curas no Evangelho é Jesus que toca. É Ele que toca. Não é a pessoa que... Essa mulher, além de ser corajosa, além de ensinar a rezar, tudo isso, essa mulher vê com a fé a ressurreição. Essa mulher pode ser que ela já intuía Jesus ressuscitado. Sabe por quê? Porque temos o Jesus pós-pascal. O que acontece depois da ressurreição? 2 pessoas encontram o Senhor e só creem se tocam nele. Tomé, se eu não colocar o dedo, se eu não ver as chagas, se não tocar, repete 2, 3 vezes, se eu não tocar, eu não creio. E Jesus aparece. Vem, Tomé, vem aqui, toca. Coloca o dedo aqui, toca. É o toque do Cristo pascal, ressuscitado. E tem outra mulher também depois da Páscoa, que toca Jesus. Ou pelo menos acho que tentou tocá-lo. Maria Madalena. Naquela manhã da Páscoa, Maria Madalena tentou tocar aquele corpo glorioso, belíssimo do Senhor. Mas Jesus falou, não me toques. Se falou, não me toques, significa ele dá um abraço nele. Ele ressuscitou o meu Senhor. E Jesus, não me toques. Vejam como a atração de Jesus ressuscitado já está aqui até mesmo antes da morte e da ressurreição. Uma mulher que sofre um fluxo de sangue, uma mulher que era considerada impura, que ninguém considerava ela na sociedade. Essa mulher, ela vê Cristo ressuscitado, ela intui Jesus morto e ressuscitado, e ela toca, porque só tocando o Senhor, ela sabe que esse Senhor vive. Não vive só porque vive a sua corporeidade, a sua dimensão, vive porque ele venceu a morte. Ela pode ser quase uma visionária da ressurreição do Senhor, porque ela toca o Senhor. E ela sabe que a força da sua cura provém daquele que vai curar e vencer a pior das doenças, que é a morte. E é a morte não do corpo, mas da alma. Porque o que adianta uma pessoa ser curada no corpo, mas terminar no inferno? Hoje nós vivemos um mundo em que todo mundo se preocupa do corpo. Claro que temos que nos preocupar. A saúde é importantíssima. Claro que a gente precisa fazer um exercício. Eu já sei o que é isso. Por prescrição médica. Mas o excesso pelo corpo, a adoração ao corpo, no final, e a tua alma, porque você não é só corpo, você é alma.
Você é espírito. Onde vai terminar a sua alma? Onde vai terminar você? Não só a alma e o corpo, porque na ressurreição da carne não é só a alma que ressuscita, é o corpo também. Porque Cristo ressuscitou com o nosso corpo, a nossa corporeidade. Nós ressuscitaremos num corpo glorioso. Portanto, ressuscita a pessoa inteira. Essa dimensão também do toque também da nossa alma. Maria, essa hemorroíça, portanto, ela é o prelúdio da Páscoa, da fé da Páscoa, do Senhor ressuscitado. Ela é o prelúdio de tantos e tantos que tocam o Senhor. Tocam o Senhor na esperança da ressurreição, na esperança da glória, e hoje toca na fé. É o tema, toca Cristo quem crê em Cristo, porque todo mundo ali estava exprimindo Jesus, mas ninguém estava tocando Jesus. Essa experiência daquela multidão acontece cada dia nas nossas comunidades. E eu falo porque eu vivo em comunidade, conheço muitas comunidades, e muitas vezes as pessoas tocam, falam de Cristo, mas ninguém toca Cristo. Ou poucos tocam Cristo. Nunca pensem que, por ser uma pessoa especial, ou por fazer coisas grandiosas, ou por ser um bispo. Sabe, uma vez, isso foi o ano passado, lá no seminário em São Paulo, nos visitou um bispo africano, falava francês, não sabia falar. E num almoço, não sabia falar português, mas a gente se entendia bem. Francês a gente entende mais ou menos. E perguntaram, qual é a maior luta que o senhor tem na sua diocese? Qual que é a sua maior dificuldade lá na África, com seus padres lá? Aí todo mundo esperou, não, vai falar, padres com dificuldade no celibato, padres com dificuldade com questão econômica, né? Ou padres que tem burnout, que tem depressão, padres que tem... O bispo falou, a minha maior dificuldade na minha diocese é a falta de fé dos meus sacerdotes. A falta de fé dos meus sacerdotes. Vejam como a igreja sofre em tantos lugares do mundo, não porque um sacerdote cometeu um escândalo, não porque o outro é um pederasta, não porque o outro foi com a mulher, não. A igreja sofre, sabe por quê? Porque tem tanto padre que não crê nisso que faz todo dia, né? Consagrar o corpo e o sangue do Senhor. Se você não crê, é aí que começa o problema. Porque pecadores somos todos. Defeitos eu tenho um monte, todos nós temos, mas não percamos a capacidade de crer no Senhor e de saber que tocando pelo menos a pontinha do seu manto, a nossa vida será melhor, a nossa entrega será mais feliz. O problema, irmão e irmã, às vezes nós queremos dar soluções eternas para problemas temporais, né? A vida é a vida. Aquela tentação de querer resolver coisa que é temporal, você quer dar uma solução eterna. Não, você não faça essa besteira. Coisas temporais, soluções temporais. Problemas eternos, soluções eternas. O ponto não é, padre, eu tenho esse vício, padre, eu tenho essa coisa, padre, eu sou uma pessoa assim, na minha casa está assim. Resolvamos, falemos, conversemos. O ponto é crer. Você crê em Cristo? Você vive uma vida unida a Cristo? Você reza? Você pega a Sagrada Escritura pelo menos uma vez na semana e diz, agora eu vou rezar a palavra do Senhor, a palavra do Senhor vai me falar. Você reza o terço? Na Santa Missa, qual é o momento que você diz, aqui estou eu e Deus? Quantas vezes na missa a gente está aí pensando, mas tem que pegar o na escola, tem que fazer aquilo, tem que pagar aquela pessoa, tem que arrumar aquilo, tem que... A Santa Teresa falava que a imaginação é a louca da casa, né?
Cadê aquele teu momento que você fala, aqui só estou eu e Cristo? Não me interessa nada mais. Eu experimentei isso na minha primeira missa em Roma, quando todo mundo foi tomar um café, saiu da igreja. Eu falei, espere aqui que eu vou rezar, depois dar graças a Deus, né? E ali, quando a igreja ficou vazia, eu falei, bem, celebrei a minha primeira missa. Falei, sabe aquela sensação de que nada mais me importa, poderia morrer agora? Isso é crer no Senhor. Falar, nada mais me importa. E a nossa vida, quantas vezes nos importam tantas coisas que não valem nada. Perdemos tempo, perdemos energias, perdemos alegria, porque nós nos preocupamos com a multidão que aperta Jesus, mas não com Jesus. Deixe de olhar para essa multidão que aperta Jesus e não toca nele. Olhe para Jesus, vá a Jesus. Eu não sei quanto tempo eu tenho, eu vou falando o que eu meditei hoje. Como percebe Jesus a fé dessa mulher? É através de um toque. Jesus percebe a fé através do gesto, do tocar. Quase que o toque dessa mulher é uma liturgia, quase que fosse um sacramento, porque é a matéria, é o gesto. Muitos tocam Jesus, mas não creem nele. Jesus percebe o toque porque essa mulher crê. Mas o pior é que a multidão está ali. E os apóstolos são os que se manifestam. Porque os apóstolos falam para o mestre, porque Jesus fala, alguém me tocou. E os apóstolos, mas você não está vendo que todo mundo aqui está te comprimindo, está te apertando aqui? E você ainda vem com essa... Você está brincando, né? Você já sabe aquela pessoa que não lê, que não interpreta a vida, que acontece uma coisa, ela passa por cima? Esses são os apóstolos, que traduzem a conversa de Jesus como dizendo, Jesus, está brincando, né? Todo mundo aqui te apertando, quase aqui. O senhor vem com essa conversa aqui agora? Isso também acontece na nossa vida. Aqueles que estão mais próximos de Jesus todos os dias não sabem interpretar até mesmo uma palavra simples do Senhor. Que eu falei no início, Jesus muitas vezes aparece na simplicidade da vida. Te fala uma coisa, você fala, mas que esse pensamento, isso que veio agora, nossa, mas que coisa mais boba, né? Cuidado, é Jesus te mostrando algo. Os apóstolos, eles são imediatos, realistas, práticos. Eles são essas pessoas de todos os dias, né? Fala assim, bem, aqui não tem nada de extraordinário. Minha vida, padre, é rotina de cada dia, levantar cedo, né? Fazer isso, fazer aquilo. Não tem nada de engraçado na minha vida, não tem nada de graça, né? Não tem graça. E você está perto de Jesus. Eu vou na missa todos os dias, comungo, eu estou com Jesus. Mas você ainda não percebeu a expressão singela de Jesus, que reconhece o toque simples de uma mulher que 12 anos ficou longe de muita gente. Sofreu bastante essa mulher. Jesus vê tanta gente ao redor dele, mas ele só vê uma mulher. Ele só está buscando uma pessoa. Porque Jesus, o amor é assim. Sabe aquela pessoa que na vida pensa, eu vou ser feliz quando eu fizer isso, fizer aquilo, ganhar aquilo, quando eu fizer aquilo, e passa a vida de multidão em multidão, né? Disperso. O amor verdadeiro não dispersa, concentra. Há um filósofo, Kierkegaard, que ele diz uma frase que diz assim, a pureza do coração consiste em ter uma só ideia. Jesus Cristo. E Jesus Cristo mostra que a pureza da nossa vida está em ter um só olhar.
Porque Jesus no meio de todo mundo fala, alguém me tocou, quem foi? É uma mulher, é uma pessoa. Todo mundo aqui está me espremendo, sai fora. Não, só tem uma que me tocou. Só tem uma, quem é? Jesus busca um rosto. Jesus busca um nome. Jesus não olha a multidão. Jesus não quer essa multidão aí apertando. Não, Jesus quer uma pessoa concreta. Porque ele sentiu a força da fé dessa mulher. De fato, a cura dela se dá com o toque no manto, mas no final é Jesus que fala, a sua fé te salvou. A coragem da fé dessa mulher. Só que essa mulher é humilde demais. Ela tocou o manto e se retirou. Ela poderia ter ficado de joelhos ali. Ela se retirou, de tanto assim que Jesus teve que buscar, cadê ela? Esse é o máximo da humildade. Quando uma pessoa sabe se retirar. Jesus é humilde porque também sabe se retirar. Ele se retira dessa multidão que aperta e essa mulher se retira depois de ter tocado o manto do Senhor. Os dois se retiram, não porque não querem se encontrar, mas porque ali no meio daquela bagunça, o amor de um, o amor de outro, que tem que ter um contato. O amor sabe se retirar. Você sabe se retirar na vida? Quantas vezes você quer controlar tudo na vida? Você quer controlar pessoas, seu marido, a sua esposa, o seu namorado, a sua namorada. Você quer controlar todo mundo. E você não sabe se retirar e dizer, Senhor. Há um poeta no século XIX, Friedrich Hölderlin, da época romanticista, que num dos seus versos da sua poesia ele diz assim: o mar é grandioso e profundo porque ele sabe se retirar. Você já for na praia? Quem caminha na praia, vê quando o mar vai se retirando assim, aí você vê a praia, a areia. Ou seja, o mar faz com que a terra seja terra se retirando. E nem por isso o mar deixa de ser mar. Ele continua ali. E continua mais grandioso e mais profundo. Por que o mar é profundo? Porque ele sabe se retirar. Sabe quem é aquela pessoa grandiosa e profunda na vida? Aquela que sabe se retirar. Aquela que sabe deixar o outro ser. Aquela pessoa que dá espaço ao outro, que deixa que ele seja. Jesus deixou que ela fosse embora. Ela deixou que Jesus continuasse o seu caminho. O amor sabe se retirar. Por isso você que quer controlar tudo, apego, eu quero saber tudo, que todo mundo me veja, saiba se retirar. Porque a sua grandeza e a sua profundidade é como o mar. Só quando você se retirar, você será capaz de ser profundo, de ser grande. E você será lembrado. Porque o amor não só se retira, mas o amor permanece. Porque o mar nunca foi embora, o mar está sempre ali. Jesus encontra essa mulher. Ela, de fato é ela que se pronuncia, fui eu. Se lança aos pés de Jesus. É como o mar que volta à terra, né? Se joga, essa espuma que toca a terra e fala, fui eu, Senhor, que te toquei. E Jesus diz, a tua fé te salvou. Vai em paz, ser curada do teu mal. Meu irmão, minha irmã, nesta noite, olha só quanta riqueza essa mulher, que é um personagem mais da Bíblia, que todo mundo escuta na missa. Quanta gente vê na missa, fica ali, mais ou menos entende. O padre explica mais ou menos ali. Aí fofoca com um, fofoca com outro. Né? O que foi o evangelho? Não sei. Quantas vezes nós pegando essa palavra, só um episódio, encontra com uma mulher simples, e frase por frase, vamos encontrando que não somos nós que lemos a Bíblia, é a Bíblia que acabou de ler a tua vida. Você não leu a Bíblia hoje nesse encontro, é a Bíblia que leu a sua vida. Porque essa palavra é viva e eficaz. E eu creio, e você crê, que essa Bíblia, essa palavra do Senhor,
hoje leu a tua vida. Talvez não tudo, mas todos aqui saíram com alguma coisa, porque o Espírito de Deus é Ele que lê a nossa vida, porque a minha e a sua vida é um livro aberto aos olhos de Deus. Que hoje, irmão e irmã, aprendamos que toca Cristo quem crê em Cristo. E tudo isso que nós meditamos hoje seja para nós motivo de maior fé, de maior confiança e de maior humildade na oração e na ação, para que o Senhor Jesus possa transformar a nossa vida, a nossa família, a nossa comunidade. Peçamos que essa palavra nos ajude a ser mais de Deus, mais sempre nessa capacidade do mar se retira, mas se torna grande e profundo, sempre deixando espaço à ação de Deus, que é muito maior do que a nossa capacidade humana. Deus faz muito mais do que nós. Deus faz muito mais do que esse encontro, do que essas palavras que eu disse aqui. As palavras voam, mas a palavra permanece. Cristo, que Ele nos ajude a transformar o nosso coração e a tocar Cristo com a nossa fé. Amém. Amém, gente? Vamos fechar os nossos olhos agora, prestar atenção nessa música linda que vai ser tocada com o tema da hemorroísa, o toque. Que o Senhor nos cure essa mente da gente mesmo. Pai. Quero estar em tua presença. Quero estar em tua presença, Senhor. Se tocado eu for por tua misericórdia, novo eu serei. Se tocado eu for por tua misericórdia, novo eu serei. Tua presença cura todas as feridas que causei, todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. Tua presença cura todas as feridas que causei, todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. Quero estar em tua presença. Quero estar em tua presença, Senhor. Se tocado eu for por tua misericórdia, novo eu serei. Se tocado eu for por tua misericórdia, novo eu serei. Tua presença cura todas as feridas que causei, todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. Tua presença cura todas as feridas que causei,
confio, sim, eu creio, eu espero, eu te amo, pois tua misericórdia recria o meu viver. Eu confio, sim, eu creio, eu espero, eu te amo, pois tua misericórdia recria o meu viver. Tua presença cura todas as feridas que causei, todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. Tua presença cura todas as feridas que causei, todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. Nesse momento, cada um, quem quiser se expressar, dizer alguma palavra à luz dessa palavra de Deus que mais marcou, ou também alguma pergunta, fiquem à vontade. Vamos, gente. Vamos entrar no meio dessa multidão. Ele está chamando pra gente entrar nessa multidão. Quando o padre falava, eu lembrava de uma partilha que eu tive essa semana com uma prima minha. Essa minha prima, por acaso, foi em um show lá em São Paulo esses dias. E ela falava pra mim aquela empolgação de adolescente, como que foi o show. E ela dizia que no meio naquela multidão, todo mundo apertando ela ficando sem ar. E mesmo assim aquela alegria estava fluindo nela, né? E quando o padre falava, eu só lembrava disso. O interessante é que muitas vezes nós estamos dentro da igreja, nós somos igrejas, mas nós não buscamos, como o padre disse. E muitas vezes nós vamos até shows, nós vamos buscando as coisas do mundo, que muitas vezes dá uma felicidade, mas uma felicidade passageira. Dá um curar passageiro muitas vezes, porque é uma alegria que passa. E o padre ele foi muito específico nisso. Que aquela mulher, ela foi se enfiando, ela foi entrando no meio da multidão. E realmente, até quando nós vamos ficar nessa de olhar para as coisas do mundo, se apertando nas coisas do mundo, que uma hora vai passar e não vamos voltar a olhar para aquele que é a verdade, que é aquele que realmente cura, que vamos realmente se apertar. E quando a alegria vir, vai ser aquela alegria que não vai passar, não vai ser aquela cura que não vai passar. É muito bom a gente parar e pensar nisso.
Porque essas palavras foram hoje para mim. Há 7 anos eu tenho esse problema com fluxo. É algo extremamente doloroso, humilhante, porque muitas vezes a gente está em ambiente cheio de pessoas e quando vê, a hemorragia vem. Essa aqui já me salvou várias vezes, já enrolou toalha, já me abraçou para sair comigo, para que as pessoas não vissem. Isso já tem quantos anos? Quando você já me salvou? Até hoje. E ela falou assim para mim: Fernanda, usa fralda, porque não dá mais. E eu uso fraldas. E justamente esta semana, o meu esposo conversou comigo, final de semana, e falou assim: Fernanda, acho que você precisa orar e pensar sobre isso. Você já fez o cálculo de quanto você já gastou só esse ano? Com médicos, remédios, exames. E isso ainda não foi curado. E sempre quando essas situações, né, acontecia, às vezes de estar em lugar público e do sangue escorre até pelas pernas, abaixo, vai pro chão. Então não tem como esconder. Às vezes eu tinha que esperar todo mundo sair do lugar para me sair. É muito difícil falar o que eu estou falando aqui. Eu tenho dificuldade de falar das minhas coisas, das minhas dificuldades. E quando o Senhor trouxe, né, que a oração ela precisa de uma ação. E o testemunho dessa mulher foi a ação também dela ali de trazer à tona, né, a sua realidade, de testemunhar o poder que ela havia recebido ali de Jesus naquele momento. E tem uma semana que eu não sangro e eu tenho feito adoração todos os dias. Não sobre esse sentido, porque a gente quando começa a viver uma dor, um sofrimento, a gente começa a nos identificar com aquilo e aquilo faz parte da gente. Então, eu não pedi a cura, mas porque eu comecei a oferecer esse sangramento como em reparação aos meus pecados, os pecados da minha família. Só que quando meu esposo falou assim, faz o cálculo, e eu comecei a fazer isso, e aí eu comecei a ficar muito chateada. Eu falei, não, meu Deus, eu já não aguento mais, né? Acho que já deu. E essa foi a minha oração. Já deu, não aguento. E desde esse dia, eu até hoje não sangrei. É lógico que eu tomo medicação. Mesmo eu tomando a medicação, eu sempre sangrava. Nada para, nada estanca. E eu não posso fazer cirurgia para tirar o meu útero, porque eu tenho outras complicações de saúde. Então tem que evitar, eu preciso evitar todo tipo de cirurgia por causa de outras complicações. Então, desde esse dia, essa foi a minha oração. E até hoje eu não sangrei. E quando o Senhor diz, né, que a oração ela precisa de uma ação, e eu pensei, acho que eu preciso atravessar essa barreira, né?
da vergonha, da timidez, de me expor, né, esse lugar, para testemunhar também essa luta, essa batalha, e que eu estou fazendo essa experiência de não sangrar por esses dias, não sei até quando, mas eu estou sentindo algo diferente já tem alguns dias, desde os meus momentos de adoração. Então, obrigada por essa palavra. Eu precisava de ouvir tudo que o Senhor trouxe. Que a força dessa palavra ministrada possa me livrar dos meus sofrimentos, e cada um do sofrimento que cada um carrega no silêncio do seu coração e que também sangra. Obrigada. Alguém mais gostaria de testemunhar? Padre, quando o senhor falou agora que Jesus, né, falou para aquela mulher que a fé dela havia curado, eu tive uma experiência agora, recente. Eu recebi um diagnóstico de um câncer que foi da noite para o dia, e quando você escuta essa palavra, né, de um médico, câncer, procura um oncologista, é muito forte, abre o chão. E eu sempre fui uma pessoa que eu rezei, sempre confiei muito em Deus, mas a gente é fraco e a gente se sente perdido. E eu comecei, né, a rezar, e eu não pedi direto para Jesus. Eu nunca peço direto para Ele. Eu sempre peço a intercessão de Nossa Senhora, e dessa vez não foi diferente. Eu tive aqui alguns dias no grupo de oração. Quem estava nesse dia viu minha angústia, que eu tinha acabado de receber esse diagnóstico. E eu falei com Nossa Senhora, eu falei: Nossa Senhora, a senhora há de interceder por mim e pedir para o seu filho a minha cura, que eu tenho uma filha de 3 anos. E eu falei: eu não posso morrer. Eu preciso ter força, eu preciso viver para cuidar, para encaminhar minha filha, e pedir isso para Nossa Senhora. E durante esses dias eu vim recebendo muito recado de Deus e de Nossa Senhora. E um recado que eu recebi dela, algumas palavras foram: confia, mas pede para Ele. Pede para Ele, você vai pedir para Ele. E nesses dias, nesse dia, eu pedi direto para Jesus, falei: Jesus, me cura. E a partir desse pedido meu, tudo começou a se encaminhar muito rápido para minha cirurgia, que tinha que ser urgente. Hoje eu estou com 21 dias de cirurgia. E antes de ontem, eu peguei o resultado, né, da biópsia novamente, pós-cirúrgica. E eu pedi eu não abrir a biópsia. Eu peguei na sexta-feira e eu falei: eu não vou abrir essa biópsia. Minha consulta era na segunda, e eu pedi para o médico abrir. E ele me falou assim: você está curada. Você não precisa de tratamento algum. Você não tem uma célula de câncer. Glória a Deus. Você está curada. E eu ainda questionei, eu falei: doutor, mas eu não preciso de tratamento. Ele falou: Josi, como que você vai fazer um tratamento se você só tem célula boa? Um tratamento hoje mata suas células boas. Você não tem nenhuma célula de câncer. Então, eu estou muito grata. Estou testemunhando isso hoje para vocês, porque Nossa Senhora falou comigo: pede para Ele, tenha fé, você vai pedir. E eu estou curada, por honra e glória do Senhor. Amém. E obrigada a todos, que eu sei que todos aqui rezaram por mim, intercederam por mim, e foi muito forte. Eu recebi todas essas orações ali dentro daquele hospital, naqueles 5 dias que eu fiquei internada. Eu recebi todo carinho, eu recebi todas as orações de vocês. Obrigada.
Cadê a fé? O amor de Deus nós não temos. Sim. Aí, hoje, com nós. Agora, tarde. Eu não digo agora, gente, viu? Até a vez que eu aconteci mais tarde. Cadê a fé do Senhor? A fé do Senhor não fica comigo. Eu não me lembro. Buscar que me conhece, aí, a hora que ela falou pra mim assim, eu já tô curada, aí eu falei, mas eu preciso ir lá pro sul, tá? Entendeu? Fiquei tão feliz, porque minha mãe falou assim, tá vendo? Eu fiquei curada, eu falei, vai curar. Assim, já sai de lá assim, tanto no grupo que tem bom, acabar a gente mesmo, Amém. Tempestade já não pode te abalar. A segurança em meu barco encontrarás. Confie em mim, o meu amor te abrigará. Que angustiado o coração se endureceu, mas eu entendo tudo que te aconteceu. Ainda é tempo de voltar para o teu Deus. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor quem diz: quero guiar os passos seus. Vem, entrega-te então, farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansado eu te encontrar, no silêncio teu eu irei te consolar. Nos braços teus descansarás, forças te darei. Obrigada, Senhor, por esta noite. Obrigada pela tua presença em nosso meio, na vida do Padre Celso. Nós podemos contemplar a tua voz ardendo em nosso coração, falando conosco nesta noite, em que o Senhor continua nos falando no simples da vida, e que muitas vezes a gente insiste em não ouvir, porque muitas das vezes estamos querendo controlar as situações, as circunstâncias, as pessoas, e perdemos a oportunidade de surpreender com a tua graça, que nos visita a cada dia, no cotidiano da vida, nos encontros e também nos desencontros. Obrigada, Senhor,
pela tua presença e pela tua voz, que hoje nos ensina como devemos orar, na simplicidade das palavras, no toque, e que não continuemos como a multidão te espremendo, mas não fazendo a experiência do toque, que vai para além do físico, mas do toque que é capaz de tocar a tua essência, a tua divindade, a nossa natureza, a nossa miséria, que se funde a tua graça, e assim a cura se faz presente. Ensina-nos, Senhor, não nos deixe ficar à margem da nossa dor, da nossa vergonha, da nossa culpa, da nossa timidez, que não ultrapassa as barreiras humanas, quando tudo que é humano se esgota, como aquela mulher havia se esgotado com os médicos, já não havia mais solução humana, porque essa se encontrava naquele que é divino. Quando as nossas forças se esgotarem, quando a medicina disser para nós que não tem mais o que fazer, que possamos encontrar em Ti a resposta, a única resposta que nos traz plenitude. Não nos deixe, Senhor, que a nossa oração fique somente no nosso pensamento, mas que ela ultrapassa em ação. Não nos deixe somente também ultrapassar as barreiras, mas não chegar a Te tocar. E esse toque, Senhor, que seja o toque da confiança, da entrega, da fé, que vai além daquilo que é humano, das circunstâncias humanas, daquilo que os nossos olhos é capaz de ver, mas que a Tua graça é capaz de nos levar. Ensina-nos como esta mulher, sem nome, à margem, impura, improvável, mas que vence todas as barreiras, que quebra todas as regras. A impureza dela jamais te contaminaria, porque é a Tua pureza que nos purifica de todas as nossas impurezas. Dai-nos a graça, Senhor, de ultrapassar não somente as barreiras humanas, mas da nossa incredulidade, mas também do nosso reconhecimento e do nosso testemunho, da nossa relação e intimidade contigo. Que sejamos capazes de testemunhar e de reconhecer o nosso toque, mesmo que seja impuro, mas é o único lugar que podemos depositar a nossa confiança, não somente quando tudo esgota, mas que podemos confiar a cada circunstância da vida. E que possamos ouvir a Tua voz nesta noite, nos dizendo: minha filha, meu filho, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e esteja liberta do teu sofrimento. Que possamos sair daqui convicto desta Tua palavra,
possamos repeti-la para nós durante esta noite. Minha filha, meu filho, a tua fé te salvou. Vá-te em paz. Vá-te em paz. Vai-te em paz. Você que chegou aqui tão preocupado, tão angustiado, com tanto medo, com tanta tristeza, com tanto sofrimento que te faz sangrar. Mas Deus ouviu a tua oração, o teu clamor, o teu toque. E Ele te diz: vá-te em paz e esteja liberta do teu sofrimento. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, pela vida do Padre Celso, que traz sempre um pouquinho do céu na terra. Obrigada, Senhor, pela tua voz, que usa a voz do Padre Celso. Obrigada por esse instrumento que permite que nós sejamos tocados pela tua presença. Obrigada, Senhor, porque a igreja se faz conosco. A presença do Padre Celso é para nós a presença da igreja conosco. Somos igrejas, somos igreja e desejamos, Senhor, cada dia mais servir a tua igreja. E essa presença é para nós a confirmação de que estamos junto com a tua igreja. Queremos te amar, te adorar, te servir, te seguir. Queremos te tocar por detrás, como esta mulher. E que esta presença do Padre Celso sempre nos ensina esse lugar. Do lugar do seguimento, da coragem, de vencer os nossos desafios, dia após dia. Tomar a nossa cruz e seguir-te. Obrigada, Jesus. Abençoa o ministério, a vocação do Padre Celso. Abençoa a sua família, os seus pais. Abençoa, Senhor, os seus projetos. Proteja, Senhor, esse teu filho tão amado, tão querido. Que Maria Santíssima possa cobrir o Padre Celso com teu manto imaculado em qualquer lugar que ele colocar as plantas dos teus pés. Ele possa sentir que tu és aquela que está sempre à frente, que passa à frente a proteger aquele que é o teu filho predileto, os sacerdotes. E na pessoa do Padre Celso nós queremos rezar pelos sacerdotes, pelo clero, pelo nosso Papa e pelo nosso Bispo, mas sobretudo por todo o clero. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agradeço o testemunho de todas e de todos os que falaram, e sobretudo a sua coragem de dar o seu testemunho diante de nós, a sua capacidade, a sua vulnerabilidade, a sua capacidade de se tornar vulnerável. Faz 2 anos essas mãos foram ungidas não em vão. Não posso ir embora sem fazer o que faria Cristo. Eu, indigno servo de nosso Senhor Jesus Cristo, faço o que faria Cristo. Cada um reza em particular e rezemos pela nossa irmã.
Encontrei-me com Jesus.